Olá, eu sou Anete Guimarães e escrevi um livro sobre neuroplasticidade. Um nome diferente, complexo, muito mais simples do que você imagina. Você que é uma pessoa antenada, com certeza sabe dos benefícios da ginástica aeróbica para a sua saúde física, cardiovascular. Deve ter ouvido falar também que a prática de determinados exercícios repetitivos melhora o seu humor, como a musculação, por exemplo. Na verdade, tanto a aeróbica como a musculação foram propostos para melhorar o seu desempenho físico, nos esportes, no dia a dia, mas eles notaram que isso trazia um benefício com relação ao humor. E aí descobriram que exercícios físicos aumentam a produção de certas substâncias que agem sobre o cérebro. Você com certeza ouviu falar de endorfinas, dopamina, coisas semelhantes. Então, há uma interação entre a movimentação física e o seu humor. Mas mais do que isso, não é usual se pensar. Na maior parte do tempo, a mente é uma coisa totalmente separada do corpo. Existem pessoas que se dedicam ao desempenho físico e existem outros que se dedicam ao desempenho mental. E a mente é uma coisa, o corpo é outra coisa. Inclusive, existe até um preconceito que diz que quem se dedica excessivamente a um, com certeza terá deficiência em outro. Mas existe uma área da medicina que nenhuma preocupação com exercícios ou desempenho intelectual. Era uma área voltada à reabilitação. Pessoas que tiveram lesões, derrames, determinados processos cerebrais que tiveram lesões que o impossibilitaram de realizar algumas tarefas físicas, como, por exemplo, levantar uma xícara de café, ou andar em linha reta, ou realizar tarefas das quais você nem tem consciência. Então, existe uma área da medicina dedicada à reabilitação e, especificamente, ao que a gente chama de reabilitação cognitiva. Lesões cerebrais podem também causar dificuldades para falar, para certos conceitos específicos. Então, quando você trabalha com a reabilitação de movimentos, uma área, e quando você trabalha com lembrança, verbalização, utilização de conceitos, você chama de reabilitação cognitiva. Mas a reabilitação cognitiva teve um crescimento grande com uma descoberta chamada neuroplasticidade. Durante muito tempo se acreditava que o cérebro estava definido, era assim, e que não havia mudanças após uma certa fase da infância. Jeffrey Schwartz, junto com outros cientistas, desenvolveu o conceito da neuroplasticidade e descobriu-se que cada vez que você aprende alguma coisa ou realiza uma nova experiência, o neurônio muda. E quando digo mudar, muda fisicamente. O nome disso é plasticidade. E como a gente está se referindo ao neurônio, neuroplasticidade. Quando você é exposto a alguma experiência sensorial, ou cognitiva, ou psicológica, ou de qualquer natureza, o neurônio muda, fisicamente falando. E por que isso é tão revolucionário? É uma coisa que você até imagina. Sim, mas estabeleceu-se uma relação direta entre uma experiência mental e uma resposta física. Você tem uma experiência mental abstrata de qualquer natureza e o seu cérebro muda. Por que não o contrário? Se o seu cérebro mudar, isso afetaria a sua resposta cognitiva? A partir daí, começaram a tentar determinadas estimulações cerebrais para tentar resolver problemas cognitivos. Por exemplo, você tem uma certa dificuldade para falar e você recebeu uma lesão apenas de um hemisfério do cérebro. O outro está intacto. Mas não são duas áreas? E se nós pudéssemos estimular o outro lado do cérebro, será que ele poderia reabilitar a realização de certas tarefas? Então, diante dessa hipótese, algumas pessoas começaram a trabalhar e tiveram grande sucesso na reabilitação cognitiva, estudando e estimulando áreas opostas
do cérebro. Então, um hemisfério controla um lado, o outro. Se você tem uma lesão, e se a gente estimular esse para assumir a tarefa? E a partir daí, eles começaram a descobrir que mexer com certas funções cerebrais não só afeta o desempenho físico, mas também afeta o desempenho mental cognitivo. E a partir daí, as aplicações da neuroplasticidade cresceram muito e chegaram nas pessoas que não têm lesões, pessoas que estão no perfeito uso das suas faculdades mentais e físicas, mas que poderiam se beneficiar do desenvolvimento de certas áreas cerebrais. Se beneficiar em que sentido? Poderiam melhorar o seu desempenho cognitivo, poderiam melhorar, inclusive, o seu estado emocional. Como assim emocional? Você não descobriu que a prática de exercícios físicos mexe com o seu humor? Pois é, a prática de certas atividades objetivamente neurológicas também faz isso. E o nome dessa disciplina, neuroplasticidade, cresceu para exercícios neuróbicos, ou exercícios que se desenvolveram a partir da aplicação do conhecimento da neuroplasticidade ao dia a dia de cada um. E é uma coisa que foi crescendo, se desenvolvendo, e os efeitos são notáveis. Como, por exemplo, aprender a usar a mão esquerda em determinadas atividades, ou a direita, se você for canhoto, e isso melhorar o seu desempenho emocional. Peraí, que relação existe entre uma coisa e outra? Pois é, descobriram a ação da amígdala, não a da garganta, no cérebro. Descobriram que os núcleos da base, ou núcleos basais, são responsáveis pelas nossas atividades inconscientes, rotinas, ou melhor falando, automatismo cerebral. O que é um automatismo cerebral? Quando você repete uma determinada atividade algumas vezes, o cérebro entende que isso é uma rotina usual e ele diminui a utilização de energia e automatiza o processo. Em vez de você pensar em cada etapa, planejar cada etapa e realizar minuciosamente cada etapa da ação, ele transforma essa ação complexa num programa que automaticamente roda e você não toma conhecimento. Como, por exemplo, quando você controla os pedais do carro durante a direção. Você pode estar dirigindo uma estrada, inclusive num engarrafamento, enquanto conversa sobre um outro assunto totalmente diferente. Como é possível você realizar uma tarefa tão complexa enquanto pensa em problemas sérios? É porque você está pensando nos problemas sérios e não está pensando na direção. Como assim? Você está dirigindo sem pensar, utilizando um recurso do cérebro chamado automatismo cerebral. E o que é que isso tem a ver com neuroplasticidade? O livro que você escreveu é muito interessante. O conhecimento dos automatismos, o conhecimento da neuroplasticidade e da reabilitação cognitiva se juntou e permitiu você entender como certas atitudes emocionais também são automatismos cerebrais. E quem toma conta dos automatismos é a amígdala. E como a amígdala pode criar muitas dificuldades na sua vida quando você não pensa em por que está fazendo certas coisas. E quando, mesmo querendo fazer coisas diferentes, se pega repetindo sistematicamente determinadas emoções ou respostas que você não gostaria. E aí você descobre que determinados truques de reabilitação cognitiva ajudam e muito você a superar essas programações. Como assim? Como determinados exercícios de lateralidade liberam você emocionalmente para, por exemplo, discutir sua relação conjugal. Como? Sim, relação conjugal, discutir a relação. Ou mudar a sua rotina no escritório. Ou reunir seus vendedores e fazer uma proposta totalmente diferente do usual. E que normalmente tem uma recepção totalmente negativa. Mas, com exercícios simples de lateralidade, por exemplo, você consegue que as pessoas ouçam o que você tem a dizer, pensem a respeito e decidam conscientemente se querem ou não aderir.
e não ter aquela reação automática, como assim? E reagir de antemão e nem ouvir a proposta, ou se negar sistematicamente a discutir o assunto, ou fugir totalmente toda vez que você propõe alguma coisa muito fora do usual. Peraí, como assim? Sim, exercícios como abrir a porta com a outra mão, você usa a direita com a esquerda, ou colocar café no bule, ou muitas outras, podem ajudar você a superar limitações emocionais. Ficou curioso? Sobre isso e muito mais, eu falo no meu livro Neuroplasticidade. Olá, pessoal! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, clicar em gostei e compartilhar com aquela pessoa querida que você sabe que irá aproveitar esse conteúdo. Conto com você e até o próximo vídeo.